Olha só esse texto aqui de Lamentações, capítulo 2, versículos de 1 a 5, diz assim: O Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou por terra o esplendor de Israel, que se elevava para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Sem piedade, o Senhor devorou todas as habitações de Jacó. Em sua ira, destruiu as fortalezas das filhas de Judá. Derrubou ao chão e desonrou o seu reino e os seus líderes. Em sua flamejante ira, cortou todo o poder de Israel. Retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo. Queimou Jacó como um fogo ardente que consome tudo ao redor. Como um inimigo. Note bem essa expressão que Jeremias aqui, ele adota. Como um inimigo preparou o seu arco, como um adversário, a sua mão direita está pronta. Ele massacrou tudo que era agradável contemplar, derramou a sua ira como fogo sobre a tenda da cidade de Sião. O Senhor é como um inimigo, ele tem devorado Israel e destruído as suas fortalezas, tem feito multiplicar os prantos e as lamentações das filhas de Judá. Gente, esse texto nos diz, muito, esse texto nos ensina muito. Por quê? Como o tio Uli falou, e eu falo para você agora, na nossa infantilidade, diante das respostas que nós não temos de Deus, ou às vezes porque elas são diferentes, ou das circunstâncias adversas, nós nos colocamos naquela condição de meninos mimados e fazemos beicinho dizendo, estou bravo com Deus. Porque às vezes a nossa vaidade, o nosso ego não foi satisfeito. Ontem, por exemplo, eu precisei chamar a atenção da minha filha por uma determinada circunstância. Eu vi que pelo fato de eu ter chamado ela ali, tirado ela de uma brincadeira com os primos, chamado ali numa parte, ter dado ali aquela dura nela ali, porque ela estava sendo exposta adiante de uma situação. Eu vi que ela ficou brava comigo. Ela fechou a cara e saiu, o olho ali encheu de lágrimas, ali encheu d'água. Por quê? Ela ficou com raiva. Ela não gostou da repreensão. Nós não gostamos da repreensão. E aqui nessa nossa passagem, Jeremias compara Deus a um inimigo, porque ele derramou sua ira sobre Judá. Ainda que estejamos na plenitude, ainda que estejamos salvos da plenitude da ira de Deus, ainda temos experiência nessa vida que se parece como se o próprio Deus estivesse contra nós. Mas não, Ele está ao nosso favor. Deus é esse pai que cuida. O meu objetivo com a minha filha ontem foi só preservá-la até da revolta dos outros meninos pelo que ela tinha feito, dos primos, talvez de falar algumas coisas que ela não gostaria depois de ouvir dos primos, ficaria chateada, talvez até mesmo uma humilhação. Eu quis preservar. E claro, dando a disciplina. Por isso, nós vimos Deus às vezes como inimigo, principalmente nos tempos de correção. Aqui nós vamos ver, e Deus sempre nos trata a respeito dessa ideia de que Ele é Pai e Ele corrige a que Ele ama. Nós ficamos bravos com Deus quando Ele nos corrige. Chamei a minha filha, ela ficou brava comigo. Depois, serenaram os ânimos, eu disse para ela, Ana Clara, o objetivo foi esse, esse e esse. Eu entendo, pai. Depois ela conseguiu entender. Então, no tempo de correção, nós vamos ficar bravos com Deus. Mas espera, acalma, não expressa, guarda para você, tente assimilar as coisas, porque Deus, nesse tempo da correção, Ele está nos mostrando os seus caminhos. Ele está expondo, talvez, ali você e Ele, no momento da correção, os nossos pecados secretos. O Salmo 98 diz que nós não escondemos a nossa iniquidade e nem os nossos pecados secretos, eles ficam longe da sua presença. Esses nossos pecados secretos, essas falhas que só Ele conhece, às vezes nós mesmos nem sabemos que é falha. Sabe uma falha que a gente comete e normalmente a gente acha que passa por cima? É quando nós ficamos justificando as coisas.
Eu tenho para mim que todas as vezes que eu começo a justificar demais uma coisa, eu estou errado. Então isso tem que ser tratado muito claro. E às vezes ficamos bravos com Deus porque Ele nos corrige. Um outro momento em que Deus, Ele nos corrige, Ele age em nossas vidas, ficamos bravos com Ele, é no tempo que Ele nos permite as provações. Deus, Ele às vezes permitindo as situações ali que aconteçam, as circunstâncias na nossa vida, Ele faz com que o crente se sinta como ímpio. Exatamente, para mostrar que nós estamos separados, para entender que pelos nossos pecados nós nos separamos da graça dEle. No tempo da provação, parece ser a ausência de todo o favor de Deus na nossa vida, que é esse segundo ponto. Parece que nada dá certo, parece que tudo está errado, ficamos bravos com Deus. Ficamos bravos com Deus por parecer ausente, aquele carinho, aquele cuidado. Talvez Ele não fala. Eu ouvi uma frase algum tempo atrás, nas redes sociais, que diz assim: é na hora da prova, o professor se cala, ele permanece em silêncio. Quantas vezes Deus, para nos mostrar, nos levar a um grau de maturidade, Ele quer que a gente haja, que a gente coloque em prática aquilo que Ele já nos ensinou. Então, Ele parece ser ausente ou parece estar em silêncio. Agora, o terceiro ponto é quando Deus está em silêncio. Nós não conseguimos lidar com esse silêncio de Deus. Mas só que Deus, Ele brinca com a gente como um pai brinca com um filho. Um pai, quando vai brincar de esconde-esconde com o filho, será que ele sai correndo, vai para uma outra rua, entra numa outra casa, fica escondido debaixo de um móvel numa casa estranha? Não. O pai sempre deixa algo aparecendo. A voz de Deus, ela nunca vai se calar para nós. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra dele. Aqui, Jeremias, esse profeta chorão, ele entendeu essa ira de Deus, mas foi para quê? Aquele Israel que se gloriava em si mesmo, ele ouviu a voz de Deus talvez de uma forma diferente. Talvez ali com a ação do próprio Deus, num castigo, numa disciplina. E é exatamente aqui que nós vamos ver que esse silêncio de Deus faz com que ele pareça estar longe, mas ele não está longe. A palavra dele para nós é exatamente essa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos valorizar a presença do Pai. Precisamos valorizar ali aquele momento a sós, nós e Ele. É aquele momento nós com a gente mesmo, aquele momento de solitude, onde nós retiramos Jesus diante das mais diversas provações. Ele dizia aos seus discípulos: olha, vão para o outro lado, peguem o barco, vão para o outro lado. E nós também fazemos isso, queremos estar no meio da multidão, queremos estar no meio do agito, queremos estar no meio de todas as coisas, como se tudo tivesse que acontecer. Não, às vezes é esse silêncio de Deus que nos deixa tão bravo com eles, que vai ser um momento de uma autorreflexão, um momento de repensar o que erramos, porque tem muita gente que não reconhece o erro. O silêncio de Deus que nos faz ficar tão bravos com Ele, confronta diretamente o nosso orgulho, a nossa empáfia. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Israel. Então, para você nessa manhã, para você neste dia, ficou bravo com Deus? Saiba que, às vezes, é só porque ainda somos infantis demais. Nós não entendemos os pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos pensamentos. A Bíblia nos ensina que ao homem há caminhos que parecem ser direitos, mas ao final, você já sabe, são caminhos de morte. Vamos orar? Pai, começamos esta manhã, Deus, pedindo perdão ao Senhor, porque na nossa infantilidade, nós esbravejamos, nós fazemos pirraça, nós fazemos beicinho para o Senhor, e assim com esse comportamento tão infantil, nós nos gloriamos como se nós fôssemos o Pai e o Senhor o Filho. Como se nós tivéssemos que mandar no Senhor, como se a gente tivesse que determinar as coisas para o Senhor. E não é assim. Nem por ações de fé nós mandamos no Senhor, Pai. E se ficamos bravos, Deus, é porque nós não sabemos o que vem depois. Nós somos como esses meninos, ó Deus, que correm para um lado, para o outro, e nós não queremos. Por isso a oportunidade, Deus,
hoje. É de conhecer os teus desígnios, os teus propósitos, para que, especialmente e essencialmente, façamos, ó Deus, bem diferente. Que cresçamos no Senhor como homens e mulheres maduros diante do Senhor. Que o Senhor nos ensine, pelo poder da Tua palavra, pelo carinho da Tua presença e pela disciplina que só o Senhor pode exercer nas nossas vidas. Eu abençoo os nossos telespectadores, abençoo os nossos amigos e peço a Tua bênção sobre o nosso país. Seja o favor do Senhor, Pai. Que a bandeira do Senhor, que é o amor, que o estandarte do Senhor, que leva o Teu nome redentor, Jeová Shalom, seja, Deus, ali impetrado sobre o nosso país. O Senhor, que é a nossa paz, seja sobre o nosso país. E, ó Deus, o Teu nome, El Shaddai, seja também sobre a Rede Super, o Deus Todo-Poderoso. Que venha o Jeová Jirê na vida de cada um dos brasileiros, o Senhor que é a nossa provisão. Aqueles que nos assistem agora dentro dos hospitais, que, ó Deus, o Senhor se manifeste como Jeová Rafá, o Deus que cura. Ó Deus, e para aqueles que desanimados estão, seja, Deus, Jeová Sabaó, seja essa força do Senhor dos Exércitos sobre os nossos irmãos e telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.